Boa tarde, reverendo Lucas. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Pode chamar de Lucas, fica à vontade. Tá querendo média, né, André? Não, a minha apresentação é semana que vem só. Já está preparando o terreno. É, mais ou menos isso. Imagina. Boa tarde, sofredor corintiano. Nossa, você viu? Ontem foi a final do campeonato pra gente. Pelo amor de Deus. Comemorar a vitória com o Bahia, tomar um aperto daquele time. Que jogo. Não, foi matar ou morrer ali, né? Não tinha escolha. Ainda tomamos um susto lá no finalzinho, um aperto, o Cássio fazendo aqueles milagres dele. Normal, se não tiver sofrimento na Corinthians, né? Mas achei legal no final lá o testemunho, né, que o Cássio deu. Falou, pô, agradecer até os pastores dele, né? Antes de ser jogador do Corinthians, eu sou um servo de Deus. Falei, isso aí, Cássio. Tamo junto. Santo Cássio. São Cássio, sem dúvida. Sem dúvida. Até a tatuagem que ele tinha da Nossa Senhora, ele tirou, né? O cara se converteu de verdade. Vai estar junto com vocês lá no céu. Fazer aquela chamadinha maneira. Depois a gente continua falando do Corinthians. Então, o Abel, o Teodoro. Presente. Beleza, Abel. O Anderson Peterman. Anderson não chegou ainda. André Luiz. Presente. Beleza. Cleverson Correia. Cleverson não está aí também. Daniel Caprielo. Ô, professor, o Cleverson tinha que socorrer o pai dele, o carro tinha quebrado. Não sei como é que tá agora. Eram umas 12 horas, uns 11h30, eu acho. Espero que dê certo, né? Daniel está aí. Presente. Já vi, vamos lá. Danilo Mendes. Presente aqui também. Beleza, Danilão. O David Douglas. Presente. Erasmo Marcelino. Desculpa, Eduardo Marcelino. Erasmo Neto. Presente. Beleza. Neto tá por aí? Neto não chegou ainda? Tá atrasada. Felipe Mateus. Presente. Beleza. Guilherme Cardoso. Presente. Guilherme Oliveira. Presente. Beleza. Hudson Franklin. Hudson não está aí? O Jader Francisco. Presente. Vamos lá. O Jefferson Alfredo, o Jefferson Pereira. E o Josemar Pereira. Josemar não está aí? O Lucas Cruz. O Lucas Temperley. Nenhum dos dois Lucas. Luiz Carlos de Lima. Presente, professor. Beleza, Luiz. Matheus Canezin. Presente. Matheus Almeida. Matheus de Almeida também não está ainda. Presente. Matheus Almeida? Não, tá não. Misael de Lima. Não, pulei o Miguel, né? Miguel Azaf e Misael Lima. Presente, professor. Presente. Matheus Almeida entrou agora, professor. Obrigado. Nicolas dos Santos Barbosa. Caiu minha ligação aqui. Presente. Beleza.
Nicolas dos Santos está aí, né? Presente. Obrigado, Nicolas. É nóis. Vai, Corinthians. Jamais. Paulo Caetano, sócio. Presente aqui hoje. Beleza, Paulo, que bom. Renato Miguel da Silva. Presente. Rogério de Castro Chaves. Presente, professor. Thierry Presente, professor. e Raul Pires. Presente, professor. Beleza. Tá aqui na minha lista, faltou o Anderson, Cleverson, Neto, o Hudson, Josemar e os 2 Lucas, né? Por enquanto. Matheus Almeida caiu, mas já está aqui com presença. Pode ficar tranquilo, Matheus. Então, é isso aí. Hoje a gente trabalha texto de Marcos, né? Quem são os meninos que vão apresentar? Gente, professor, eu vou já tentar compartilhar a tela aqui, para a gente começar. Eu já mandei tanto o texto em PDF quanto a apresentação lá, ok? Legal. Se tiver algum problema, me fala, que eu tento encaminhar para algum outro jeito. Tá bom, a gente já acompanha por lá também. Já pode começar, professor? Fique à vontade. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Maravilha. Gente, primeira... Pode iniciar, então? Fique à vontade. Gente, primeiramente, boa tarde a todos, né? A gente saiu de uma sequência de aulas da Ana Maria aí inspiradora. Boa tarde, Nicolas. Muito boa tarde, Luizão. Tamo junto. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Nicolas. Beleza, vamos na sequência aí. Hoje nós vamos focar, né, a teologia da missão em Marcos. A gente já tratou o aspecto da missão em alguns outros trechos da Bíblia, né, como as outras equipes já trataram, alguns com um aspecto mais geral da missão, né, de uma forma mais ampla, outros trataram a missão como algo mais focado em um contexto específico, e hoje nós vamos focar na questão dos evangelhos, principalmente em Marcos. Para muitos, os evangelhos eles têm a função simplesmente de exercer uma narrativa, de apresentar uma narrativa descrevendo os fatos que ocorreram na vida de Jesus enquanto ele estava aqui, né, na Terra. Só que, na verdade, os evangelhos também têm uma perspectiva missional e não simplesmente narrativa. Elas não só descrevem uma história, mas eles trazem para as pessoas que tanto ouvem como leem os evangelhos uma visão missional de uma forma bem, como o próprio texto diz, né, bem lata, né, bem profunda. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Umas características do Evangelho de Marcos é que possivelmente a autoria dele, como tradicionalmente é apontado, foi feita por João Marcos, mas isso não é algo, digamos assim, cravado por todos os estudiosos. Existem algumas divergências em relação a isso. A questão da sua datação também não pode ser pontuada numa data específica, mas gira em torno da grande queda de Jerusalém, né, de 70 depois de Cristo, podendo ser um pouco antes ou podendo ser um pouco depois. Já o local que foi feita, né, essa obra, possivelmente ela poderia ter sido feita em Roma, mas também pelo foco que o Evangelho de Marcos dá para a região da Galileia, alguns apontam que poderia ter sido feito na área da Palestina. Mas o autor lá, ele aponta que ele crê mais pro apontamento em Roma, né, como se o texto tivesse feito em Roma. Dadas essas características do Evangelho de Marcos, nós já pensamos, como eu disse, no aspecto missional que essa obra traz. Muitas vezes nós não temos digamos assim, a visão que o Evangelho de Marcos também era lido na época em que ele foi feito, ou seja, não simplesmente por nós, mas por toda a história da igreja, o Evangelho de Marcos foi adotado e lido, né, como uma base para a missão da igreja, porque as pessoas liam o Evangelho de Marcos. O Miguel, pode passar o slide, por favor. É isso mesmo. Volta. Obrigado. Porque as pessoas olhavam para o Evangelho de Marcos, e como está descrito no slide aí, eles entendiam que, lendo o Evangelho, eles poderiam ter, digamos, uma motivação a mais para exercer o aspecto missional nas suas igrejas.
Porque o Evangelho de Marcos, ele tem o intuito, sim, de descrever as obras que Jesus fez, todos os acontecimentos que aconteceram ao redor da vida dele, mas descreve uma missão na forma mais prática possível, né? Tendo Jesus exercendo a sua missão em busca, né, de passar essa mensagem dele mesmo para as pessoas que estavam naquele contexto. Então, para as pessoas do século I, foi muito importante, né, essa obra, por ser uma motivação, algo que realmente traria para o coração daquelas pessoas uma certa coragem para enfrentar os desafios e os contextos que eles estavam passando lendo essa obra, né? Então, que fique claro aqui, os evangelhos não têm a simples função de narrar simplesmente a história de Cristo, que é algo muito importante, mas de aplicar e mostrar para nós que existe sim um aspecto missional em toda a obra. Pode passar, Miguel. Em toda a obra de Marcos, né, o que nós podemos perceber é que o centro de toda essa obra gira em torno do reino de Cristo, né, do seu reinado sendo apresentado para as pessoas. O versículo que foi colocado aqui no slide descreve bem isso. Diz o seguinte: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, de 14 a 15. Ou seja, a tônica do Evangelho de Marcos gira em torno do reinado de Cristo e do seu próprio rei, no caso, Jesus. Então, a missão de Jesus, o que dá a entender nesse texto, né, em toda a obra, é apresentar esse reinado para as pessoas e realmente mostrar as virtudes desse reinado. Como a gente vai perceber um pouco mais para frente, a obra de Marcos ela é muito dinâmica, ela é muito... ela demonstra muito as virtudes de Jesus para mostrar realmente as características do rei deste reinado apresentado. No começo logo de Marcos, nós já percebemos que o autor tem a intenção de mostrar as naturezas de Cristo, né, sendo homem, sendo Deus, apresentando o poder extraordinário que Jesus Cristo possuía, né, e mostrando também a aproximação que Jesus tinha das pessoas. A gente pode ver muito bem essa ilustração na cura da sogra de Pedro, porque no texto lá diz que a sogra de Pedro foi curada, mas Jesus se aproxima dela, pega ela pela mão, a cura acontece e depois aquela mulher volta à vida normal, né? Não somente nesse texto, mas em outros também nós percebemos muito essa proximidade de Jesus com as pessoas, né? Como ele mesmo coloca que ele não veio para os sãos, mas sim para os pecadores, que ele caminhava no meio dos pecadores, para mostrar as virtudes desse reinado que ele estava apresentando para todos. Então, quando nós entendemos que a obra de Marcos, ela tem a perspectiva e a intenção de mostrar a missão na vida de Cristo, a tônica em torno dessa missão é o próprio reinado de Cristo. O próprio reinado e a sua pessoa, que é o rei, né, do caso deste reinado. Então, de forma geral, né, a gente pode resumir aqui que o sentido principal que o autor quer passar nesta obra é mostrar esse reino para as pessoas, né, que estão lendo, ouvindo, descrevendo a caminhada de Jesus Cristo. Miguel, pode passar o slide mais uma vez, por favor? E nisso nós caímos num ponto muito importante do autor, que é a escolha do gênero narrativo que ele prefere utilizar. Para acompanhar essa, digamos, essa caminhada de Jesus, né, todas as suas obras e os acontecimentos que aconteceram na vida de Jesus, o autor ele passa a utilizar de um gênero muito dinâmico de narrativa. É uma narrativa que descreve não uma linha contínua de humor, né, que nós poderíamos dizer assim, da escrita, mas existem momentos que essa obra ela tem, não divergência, mas ela atua de formas diferentes. Existem momentos, como eu disse, de curas extraordinárias, que é mostrado o poder divino de Jesus Cristo, né, o seu poder realmente mostrando a sua natureza divina. Existem momentos que o autor ele passa a descrever de forma muito enfática o relacionamento que Cristo possuía com a Trindade, né, de forma geral, com o Pai e com o Espírito Santo. E já em outros momentos, apresenta Jesus na forma humana, apresenta Jesus com uma perspectiva humana da situação, né? Tendo momentos
conversando com as pessoas, se alimentando com elas. Ou seja, a forma que o autor descreve a história de Jesus é totalmente dinâmica para realmente trazer a pessoa para essa missão que Jesus apresenta do seu reinado. Então, nós conseguimos perceber que toda a construção dessa obra, né, e o momento que ela foi, digamos, contextualizada para aquela época, tudo se conecta. Porque as pessoas daquela época precisavam, né, e não só elas, mas nós também, elas precisavam de uma leitura ou de algum material que realmente as colocasse num caminho ideal da missão. E o Evangelho trouxe a missão na íntegra. O Evangelho trouxe a missão na sua forma mais pura, porque o exemplo maior que nós temos de missão é o próprio Cristo. Ou seja, o gênero narrativo escolhido pelo autor foi realmente fundamental para poder trazer essa, como que eu posso dizer, né? Essa aproximação da obra com aqueles que estão recebendo ela. Então, quando nós lemos, né, o Evangelho de Marcos, essa perspectiva dinâmica da missão de Cristo serviria como motivacional para as pessoas que estavam lendo esse Evangelho, essa obra, serviria como motivacional para que essa pessoa realmente entendesse a essência da missão. Foi falado aqui a respeito da missão cósmica, né, de forma geral, como eu disse, missões que tinham o seu contexto específico, né, os seus desafios, mas o Evangelho vem trazer a missão na sua essência, de forma muito prática. Jesus, ele passava por circunstâncias que eram muito cotidianas para a realidade daquele povo. Então, essa essência que é transmitida através do dinamismo dessa narrativa é algo que realmente foi a gente pode dizer que foi realmente uma inspiração divina do autor para descrever tudo isso. Mas resumindo a minha parte aqui, antes de passar para o nosso próximo slide e tudo mais, com tudo isso que nós temos aqui, entendendo que a teologia de Marcos gira em torno, sim, da missão, da essência da missão de forma mais prática, ao mesmo tempo que a essência disso tudo passa pelo centro do reinado de Cristo, sendo ele o rei e apresentando as suas virtudes. E essa narrativa totalmente dinâmica, o que fica claro nesse primeiro ponto aqui é que nós temos que entender o Evangelho, sim, como uma obra visando o aspecto missional e não simplesmente uma obra narrativa. É o ponto que eu gostaria de deixar cravado para os irmãos aqui. Espero que tenha ficado claro essa minha primeira fala e agora eu já passo para o próximo companheiro aí de grupo. Foi mal aí, gente. Estava tentando acessar quando compartilha a tela, dá uma sumida aqui. Ainda dentro dessa parte, quando a gente fala sobre a questão narrativa, do gênero narrativo, algo que o Sênio e os outros autores eles apontam na sua obra é esse tema que é o tema do caminho. Para falar sobre o tema do caminho, eu quero ler o primeiro capítulo de Marcos, não o capítulo inteiro, os primeiros versículos. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então, Marcos, ele já começa com essa perspectiva do caminho, um caminho em que João Batista irá preparar para a chegada de Cristo, o caminho que Cristo vai percorrer, principalmente em dois locais, que é a Galiléia e Jerusalém, e que esse caminho vai ser preparado para que os discípulos possam trilhar esse caminho, possam caminhar nesse caminho, e claro, trazendo para a nossa perspectiva, que a gente também possa andar nesse caminho. Aí no slide que estou mostrando para vocês, são duas citações de um autor que consta no livro também, o Pest, numa obra dele, que diz o seguinte: o tema do caminho parece impregnar toda a amplitude do Evangelho de Marcos. O caminho de Cristo desembocou no caminho deles. O caminho deles se tornou o caminho da condição de discípulo. Então, essa segunda citação aí na parte de baixo
Diz respeito à questão dos discípulos. O Gui vai trazer um pouquinho depois sobre essa condição de discípulo, mas é algo muito importante que a gente deve prestar atenção sobre essa questão do caminho. O caminho que estava sendo percorrido por Cristo e que iria também ser percorrido pelos discípulos. E depois disso, então, desse tema do caminho, os autores eles vão trazer esse caráter cristológico da narrativa de Marcos. Então, aqui diz que a autoridade de Cristo, bem como o ápice de sua revelação, se baseiam no tema que envolve morte e ressurreição. Então, tanto o Sênior quanto os outros autores, eles vão colocar aqui, tanto para Paulo quanto para os evangelhos, não tem como se falar da missão de Cristo sem falar da morte e da ressurreição de Cristo. Então, o ápice, né, dessa revelação se baseia, de fato, na morte e na ressurreição de Cristo. Continuando aí, diz que a missão da igreja torna-se narrativa da vida de Jesus. Essa missão só pode ser compreendida quando Jesus é proclamado, apontando sua morte e a sua ressurreição. Então, falar sobre Cristo, falar sobre o caminho e falar sobre a missão é falar sobre morte e sobre a ressurreição do próprio Cristo. E aí, então, a gente chega em um ponto referente aos sinais de uma missão universal, que é a questão da geografia da Galileia e de Jerusalém. O Sênior, ele vai colocar aqui o livro de Marcos, ele vai fazer uma divisão em 3 pontos, mais ou menos, só que existe um 4º ponto também que pode ser notado. Quais são esses 3 pontos? O Gui vai trazer mais para frente direitinho com mais alguns detalhes, mas só para adiantar, esses 3 pontos são Galileia, um período ou um local intermediário que se encontra lá do capítulo 8º até o capítulo 10º, até o capítulo 11º, e aí então a gente tem Jerusalém. Esses 2 locais, tanto a Galileia quanto Jerusalém, são colocados em um contraste. A Galileia, historicamente falando, era um local onde era povoado por tanto judeus, quanto alguns gregos, quanto pessoas de outras nacionalidades, principalmente depois da conquista de Alexandre o Grande, né? Vieram outras pessoas para essa região. E não era uma região bem vista pelos mestres da lei, não era uma região bem vista por aqueles que eram de Jerusalém. Então, existe, de fato, um contraste muito forte entre a Galileia e Jerusalém. Galileia é um lugar de poder, Galileia é um lugar de missão, Galileia é um lugar de milagres, de cura, de proclamação do evangelho, de parábolas. Jerusalém é um lugar de opressão, Jerusalém é um lugar de morte, Jerusalém de sofrimento. Então, os autores eles vão colocar, então, esse antagonismo, essa diferenciação entre Galileia e Jerusalém é algo muito forte. Então, aí, como está escrito no próprio slide, a sessão, de fato, ela se inicia na Galileia, nos primeiros capítulos, então, como eu disse, até mais ou menos o capítulo 8º, e a conclusão ocorre em Jerusalém, havendo ainda uma sessão central utilizada como transição. Mas eu falei que era dividido em 4 segmentos. Então, a gente tem Galileia, nos primeiros capítulos, um período intermediário, localizações intermediárias, do capítulo 8º até o capítulo 11º. Do capítulo 11º para frente, a gente tem Jerusalém. Qual seria, então, essa 4ª parte? Essa 4ª parte seria ao final do livro de Marcos, lá no capítulo 16º, porque Jesus, ele diz que ele vai conversar, ele vai ter com os discípulos de volta para a Galileia. Então, a Galileia é um local de recomeço, olhando para essa perspectiva. Porque a gente tem aí alguns discípulos que eles voltam para os seus afazeres antes de conhecer a Cristo. Alguns voltam a pescar, alguns voltam a ter os seus antigos empregos antes de conhecer a Cristo. Então, eles perdem essa capacidade de entendimento sobre o que é missão. Então, quando Jesus ele aparece na Galileia, é como se fosse o seguinte: eu trilhei o meu caminho, voltando agora para o tema do caminho. Eu trilhei o meu caminho, eu mostrei para vocês. Agora vocês devem trilhar o caminho que eu trilhei em termos de missão.
Então, Galileia volta a ser um lugar de poder, mas, além disso, Galileia passa a ser um lugar de esperança. Galileia passa a ser um lugar de reconstrução desse entendimento sobre missão. Então, é a apresentação sobre essa questão dessa diferença entre a Galileia e Jerusalém. E aí, então, eu quero fazer um recorte um pouco mais próximo, que se encontra lá em Marcos, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Marcos. Esse próximo ministério que os autores apontam aqui é chamado o Ministério do Reino nas Margens do Lago. Jesus, então, lá em Marcos capítulo 4, ele se assenta no barco e ele começa a ensinar através de parábolas. E lá no verso de número 35 do capítulo 4 de Marcos, Jesus ele simplesmente fala assim: vamos para outra margem do lago. Ele não fala o motivo, ele não fala o que levou ele a pensar isso, ele diz apenas: vamos a outra margem com o barco. E então, nessa transição do verso de número 35 do capítulo 4 até o capítulo 5, ocorre aquela tempestade, as águas ficam agitadas e Jesus demonstra um poder magnífico sobre a natureza, dizendo apenas para as águas: se aquietem, acalmem-se. Mostrando então essa demonstração de poder. E quando eles chegam no outro lado da margem, lá agora no capítulo 5, começando, ele já se depara com um homem que tem uma legião, que tem vários demônios possuindo esse homem, e ninguém da cidade consegue resolver essa situação. Essas pessoas desse lugar onde Jesus foi, não eram pessoas que conheciam os profetas, não eram pessoas acostumadas à cultura judaica, eram gentis. E então Jesus, ele retira aqueles demônios, aí vocês conhecem o restante da história em relação aos porcos e tal. E aí, um outro autor que também é colocado no livro pelo Sênior, o Kelber, na obra The Kingdom in Mark, ele vai colocar esse parágrafo que eu coloquei para vocês aqui no slide. O Sênior diz que ele extrapola um pouquinho, mas eu quero retirar ao máximo a sua ideia, ou o que ele quis dizer com ele. O objeto do miraculoso acontecimento não se situa no fato de Jesus quebrar o poder demoníaco, mas no seu quebrar a barreira dos gentios. Ele subordinou o milagre epifânico ao seu esquema mais abrangente da expansão do reino, semelhante à conversão de Cornélio lá em Atos capítulo 10, ao exorcismo do Geraseno em Marcos capítulo 5, constitui o divisor de águas crucial da missão aos gentios. Então, mais ou menos, o que ele está querendo dizer aqui, o Kelber, é que esse milagre, essa cura, ela não tem um fim em si mesma. Ela é um meio para que a missão de Cristo continue. Mas de onde a gente pode tirar isso? No final do capítulo 5. No final não, desculpa. No versos 19 e 20 do capítulo 5. Quando Jesus ainda está naquela margem, aquele homem é curado, aquele homem se alimenta com eles e ele quer seguir a Cristo. E Jesus ele fala o seguinte, eu vou ler os versículos 19 e 20 do capítulo 5. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Então, esse milagre, voltando a dizer o que eu disse antes, ele não tem... A cura não tem um fim em si mesmo. É um meio para que esse homem e toda essa comunidade pudessem entender a missão, pudessem entender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre o próprio Cristo, porque aqui diz que ele começou a pregar para o seu próprio povo, ele começou a pregar para a sua própria família, e simplesmente aí no versículo 20 acaba, e Jesus ele volta para outra margem. Então tem um motivo específico pelo qual Marcos coloca isso no capítulo 5. Jesus, do nada, resolve ir para outra margem, acontece tudo isso e Jesus volta para essa margem. Já com esse ensinamento, já há vários anos antes do episódio lá de Cornélio, em Atos capítulo 10, em que a gente conhece esse trecho, a dificuldade que Pedro tem de entender sobre o evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. E aí eu quero encerrar essa parte trazendo uma citação do Sênior, no próprio livro, que vai dizer o seguinte, que
A sua preocupação, a preocupação do ministério de Jesus, ou preocupação de Jesus nesse momento, é unir tanto judeus como gentios em uma só comunidade. Então, quando observa-se a Cristo e suas obras, se que a missão, de fato, é para judeu e para gentio. A obra unificadora de Jesus é, então, apresentada como modelo. Então, de novo, a obra unificadora de Jesus é, então, apresentada como modelo para a missão da igreja. Então é isso. Agora, o Jader. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Se tiver com algum problema aí na internet, vocês vão me avisando. Minha conexão está meio instável. Eu vou falar sobre a história da salvação, dando continuação ao raciocínio do Miguel e do Nicolas. Nós temos o caminho, nós temos o desenvolvimento de todo o argumento, e agora nós vamos para a história da salvação. E essa história da salvação, ela não é desconectada, né? Se a gente voltar ao texto que o Miguel leu, lá no início do argumento dele, em Marcos 1, o versículo 2 fala assim, tem primeiro o versículo 1, diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse evangelho, segundo o versículo 2, diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Então, nessa rápida escrita, nessa amarração incrível de Marcos, ele já faz a conexão da história do Antigo Testamento com a história do Novo Testamento. Então, ele está mostrando que o ministério de João Batista, ele é o preparador, é aquilo que havia sido proferido em Isaías, é aquilo que tinha sido prometido há tanto tempo para a nação de Israel, para o povo de Israel, e ele vai fazer essa conexão com o Novo Testamento, e ele já demonstra isso. Então ele fala assim, a profecia se cumpriu, e isso é muito interessante. E ele vai mostrar também que desde o início, já de maneira muito breve, muito rápida, Marcos tem uma linguagem muito rápida, muito objetiva, muito concatenada, usando as palavras aí do Donaldo, ele consegue conectar muitos assuntos, a gente viu aí em 2 versículos, ele consegue manifestar tantas coisas, dizer o título de Jesus, dizer para que esse evangelho foi escrito, de onde ele vem, ele joga luz para o ministério de João Batista, e aí ele mostra também, já a partir do início aí do 2º capítulo, que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, apesar de ter conectado a história da salvação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ele enfrentará Israel. Então, você começa lendo o texto de Marcos e você já se depara com grandes conflitos no ministério de Jesus. Jesus, ele vai se dirigir ao povo judeu, ele vai dirigir ao seu povo, aquele que ele é filho, mas ele vai sofrer o tempo todo embates, dificuldades, e logo lá, já no 2º capítulo, a gente vê os escribas, os fariseus, conversando entre si, pensando entre si como matar Jesus, como destruir Jesus. Então, Marcos, digamos que ele não economiza, ele já mostra atenção logo no início, ele não vai progredindo para só lá no final mostrar uma dificuldade no ministério de Jesus. Ele mostra a rejeição, mostra os embates. E isso é primordial para a teologia da missão, porque certamente o Senhor Jesus Cristo enfrentando isso, cumprindo o seu propósito, e mandando a igreja, né, encaminhando a igreja, designando a igreja, isso também será sofrido na nossa história. Então, a experiência da missão, a experiência da igreja como missionária, cumprindo o seu papel teológico da missão, certamente sofrerá embates, mas ela vive a história da salvação, ela se envolve nessa trama, mas ela também sofrerá embates. E aí, a gente vai para a parte mais específica, que é o próximo slide, que é a rejeição de Jesus e a abertura dos gentios. Se Jesus é renegado pelos seus, isso não é algo, por um lado, negativo, porque, paradoxalmente, o autor vai falar, Sênior vai falar que, ao mesmo tempo que os judeus negam Jesus, se fecham para Jesus, isso se torna uma porta aberta para que os gentios tenham acesso ao ministério. Então, a rejeição ela é primordial para a abertura
do ministério para os gentios. O Senhor Jesus, ele vem para os seus e os seus não recebem. E nisso, nessa parte missionária, ele vai ampliando. E fazendo eco a um livro que a gente já leu, né, do Klaus Westermann, o Senhor vai ampliando as esferas de atuação. Ele começa com o seu povo nega, e ele vai ampliando, ele vai ampliando, ele vai ampliando. Então, como se fosse círculos concêntricos, para usar a linguagem do Westermann lá, ele vai cada vez mais abrindo e, obviamente, a gente sabe disso porque a salvação que é anunciada aos judeus chega até nós. Então, obviamente, esses círculos foram se amplificando, até tomar uma amplitude universal, né, que é a questão da missão. Então, o livro de Marcos vai trabalhar isso de maneira muito forte, até os capítulos 1 a 11, 1 a 12, sobre o tema rejeição e resposta. O Senhor se apresenta a pessoas que acolhem e a pessoas que rejeitam. O Senhor o tempo todo vai pregando, anunciando, operando milagres, fazendo coisas totalmente distintas, nunca realizadas, e ele sempre se apresenta para que as pessoas tenham respostas. Quais respostas são? Invariavelmente, aqui no Evangelho de Marcos, nós vamos ver que o povo de Israel, os judeus, eles têm aversão a Jesus, enquanto os gentios não só desejam se encontrar com Jesus, mas enfrentam, às vezes, barreiras para isso. A gente vê, por exemplo, o caso da mulher Ciro-Fenícia, que é uma narrativa até um pouco complicada, porque Jesus não atende de maneira instantânea. Ele conversa com ela, diz que a prioridade não é para os gentios, não é para os outros que não são filhos, mas ela fala que mesmo assim ela deseja e o Senhor se manifesta. Então, Jesus vai trabalhando isso o tempo todo. E aí, o Sênio faz um comentário que é muito interessante, que eu queria ler com os colegas, que diz assim: um centurião gentio será o primeiro ser humano a confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Então, Marcos, capítulo 15, versículo 39, quando a gente já estudou até em grego, quando o centurião fala assim, verdadeiramente este era filho de Deus, ou um filho de Deus. E ele fala também este modelo já era perceptível no ministério de Jesus. Os proscritos, a palavra que ele usa para aqueles que são renegados, aqueles que não podem se achegar, aqueles que não são dignos, né? A gente vai ver do capítulo 2, os discípulos, capítulo 4, versículo 10, a mulher Ciro-Fenícia, porque certamente ela não era alvo do ministério para as pessoas, teoricamente, porque ela era gentia e era mulher também, né? Capítulo 7, versículos 24 a 30, responderão melhor do que os fariseus e os escribas. É interessante que Marcos, em determinadas passagens, por exemplo, quando Jesus está diante dos endemoniados, em certo momento na narrativa, Jesus é melhor respondido pelos demônios do que pelo povo. Os demônios, a gente também chegou a estudar isso na aula de grego, o Cá perguntando, antes da pandemia, o texto de Marcos vai falar que a multidão se lançava contra Jesus, enquanto o endemoniado se prostrou diante de Jesus, e a gente vê que Marcos quer tratar de enquanto o inferno, enquanto aqueles que não obedecem a Deus têm uma postura reverente, o povo de Deus, né, escolhido, que deveria ter uma postura de humildade, de servidão, se lança contra Jesus, não entende Jesus, o questiona e assim o renega. Jesus, ele trabalha isso, essa rejeição, ele condena os judeus, eles também certamente vão enfrentar as respostas pela sua atitude, e Jesus vai culminar, né, esse tema rejeição-resposta quando ele usa a parábola da vinha. Ele está passando com seus discípulos, ele está caminhando, a gente viu que tem os processos da Galileia, Jerusalém, o Senhor está trabalhando, ele
faz um ministério marginal, ele está sempre em lugares ermos, né, vazios, desertos, ele está na beira, então o Senhor faz um ministério à margem, pregando para os gentios, ele nem sempre entra nas cidades, ele fica à margem, à parte mesmo, e as pessoas, os gentios a ele, ouvindo ele, algo que para a época era muito perigoso, muito polêmico, e poderia, por exemplo, ser associado a uma insurreição, a um chamado para que Jesus fosse colocado como rei, e por vezes o Senhor Jesus entende isso e ele se descola desse movimento, porque vê que também são ações meramente políticas e não o desejo de buscá-lo, mas o Jesus é Deus e ele fala assim, vocês são como essa vinha, vocês vão secar, vão apodrecer, não há sentido nenhum. Mas na sua morte e ressurreição, quem recebe a vinha, quem recebe o direito, quem recebe a missão de continuar, paradoxalmente, são os gentios. Então, é o centurião, é a mulher cirofenícia, é o jovem endemoniado que ele é curado e as pessoas, né, do seu mal espiritual, e as pessoas o veem e não reconhecem, e depois a gente sabe que, através do ministério dele, diversas cidades gentílicas teriam se convertido. E aí o Senhor caminha nisso. E, por fim, nós vemos a culminação nessa questão de rejeição, tema rejeição-resposta, quando ele fala sobre um templo não feito por mãos humanas. Ele condena de maneira profética o templo, ele enfrenta as autoridades e o seu sofrimento pascal. Jesus está condenando o templo o tempo todo, né? Quase um trava-língua, ele está condenando o templo porque ele vê que a casa dele, que deveria ser casa de oração, se tornou em um lugar de negócios. Então, ele amaldiçoa isso, ele vai tratar de maneira muito intensa e começar a enfrentar mesmo os judeus, a enfrentar essa forma de culto, e ele mostra que a casa dele será casa de oração para todas as nações. Então, ele desloca o centro de gravidade do ministério de Israel e o coloca de maneira universal. Então, ele tira ali do templo, ele contesta os escribas, ele contesta os fariseus, ele contesta aquela lógica de culto, aquela lógica que é o templo, que é ali Israel. A gente não sabe a data, se é antes da destruição do templo, se é após a destruição do templo, como o Nicolas falou, mas o fato é que esse tema é muito importante, porque faz muito sentido aquilo que Jesus está querendo demonstrar e a sua influência com os gentios. Ele vai enfrentar as autoridades. Jesus o tempo todo está trabalhando o embate, se as autoridades vão reconhecer quem Jesus é, o que ele faz. Então, ele realiza curas, ele realiza exorcismos nunca antes realizados na história, ele faz milagres, ele cura as pessoas, e ele sempre deixa para que eles digam se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é rei, se ele é o Filho do homem, e o tempo todo as autoridades negam a fazer essa confissão, a aceitar a autoridade de Jesus, enquanto, mais uma vez, para ficar bem claro, os gentios estão confessando ao Senhor, buscando, se rendendo, colocando diante dele, aceitando a autoridade dele. Frente a isso, o Senhor condena o templo, diz que a casa dele agora será a casa de oração, é isso que deve ser, esse que era o plano. E aí ele vai para o seu sofrimento pascal, ele cumpre aquilo que ele estava designado para fazer, o Senhor Jesus morre. E na sua morte, no seu sofrimento pascal, que culmina nisso, porque agora começamos lá no capítulo 2, onde Jesus está sendo o tempo inteiro confrontado, eles estão conspirando com Jesus, aqui culminou, aqui junto com a traição de Jesus, Jesus é preso, é condenado injustamente, ele vai para a cruz, ele vai começar o seu caminho, ele vai subir no madeiro, vai ser condenado. E todo o sofrimento que Jesus desenvolve em todo o seu ministério agora chega ao ápice. E no seu ápice, na sua paixão, Jesus reúne todos os seus títulos.
Então, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Filho do homem. E quando ele é perguntado, né, por um dos sacerdotes, lá em Marcos 14:16, fala: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus, ele afirma isso e ele demonstra que o sacerdote, que os judeus, que as pessoas veriam o Filho do homem vindo de maneira poderosa e vingadora. Então, Jesus que se dispõe, que se lança em amor ao seu povo, é negado pelo seu povo. Agora o ministério muda, ele é ampliado, os gentios recebem, mas Jesus fala assim: eu morro, mas vou ressuscitar, e vocês verão também, eu estiver na minha volta, aí será para condenação, será para destruição, vocês vão ver o Filho do Homem. Então eu tenho todos esses títulos: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Homem. E aí a gente entende, somente nesse momento a gente consegue entender todo o ministério de Jesus. O Senhor vai demonstrar que a teologia da missão em Marcos, né? A questão da missão, ela só é autoritativa, Jesus só tem autoridade porque ele sofreu, porque ele morreu e ressuscitou. Então, Jesus tem autoridade porque ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, e ele cumpre em si esse sofrimento pascal. E esse sofrimento convida, exorta, né? Indica, leva a igreja, comissiona a igreja a fazer o mesmo, a seguir, ampliando a sua esfera de atuação, a sua esfera missionária e anunciando o seu evangelho e vivendo na sua própria história, seja individualmente, seja como comunidade, o sofrimento pascal de Cristo. Porque é na autoridade dele que a igreja vai poder fazer. E esse templo agora, ele já não é mais Jerusalém, mas é casa de oração, é onde o povo se reúne, é onde as pessoas estão. Então, através do ministério pascal, Jesus comissiona essa igreja e aí a igreja vai ampliando a sua atuação. E aí permite que esse evangelho que chega para os judeus, que é negado, alcance até a nós. Então é muito prático isso, porque a gente vê que o conflito começado lá no capítulo 2, ele, apesar do Evangelho de Marcos ir até 16, ele chega até nós, e as esferas que foram se ampliando, ela chega até nós e nós podemos cultuar, não no templo em Jerusalém, mas diante do Senhor, porque agora nós estamos na casa de oração. Essa é a minha parte sobre essas questões. Boa tarde. Aqui fico com praticamente um arremate que o Sênior faz a respeito de todos os assuntos que foram tratados até aqui. E aí eu peço, caso minha internet oscile, vocês me avisem para eu não ficar falando com a internet parada, por favor. Eu divido minha internet com a minha sogra, que trabalha no Bradesco, então ela está de home office, não está num processo fácil. E aí eu começo falando a respeito da qualidade do discípulo que está em seguir a Jesus, o crucificado. Desde o início, na fala do Nicolas, a gente percebe que há um dinamismo na narrativa. Uma narrativa, ela já é por si dinâmica. Então o Sênior destaca que esse dinamismo pede para que os seus ouvintes, a comunidade marcana, entenda que a partir do discurso e a vida de Jesus haja uma resposta. E a resposta dada aqui no Evangelho de Marcos é muito clara na vida dos discípulos. E é interessante como Marcos contrapõe a resposta positiva do Evangelho de Marcos nas pessoas dos discípulos e dos chefes cegos. A gente percebe em Marcos 4, de 10 a 13, que não há uma resposta positiva. É como se eles não compreendessem a mensagem do Evangelho. E Marcos destaca isso propositalmente. E ele segue falando, e aí eu leio o que tá no texto. Para Marcos, a verdadeira identidade de Jesus é dada a conhecer na sua morte do doador de vida. O serviço do doador de vida de Jesus estabelece o modelo para a própria existência da igreja, incluindo o modelo e o propósito da sua missão. Propósito, o Sênior vai destacar que os discípulos falharam. Propósito qual mostra de uma forma
de regressão, que a partir do momento, olhando para aquilo que o Miguel também disse, que eles caminham da Galileia para Jerusalém, mostra uma progressão geográfica e uma regressão. E eu peço que o Miguel passe o slide, por favor. E aí mostra essa regressão dos discípulos em compreender o valor da missão. E o Sênior vai destacar isso fazendo 3 blocos do texto de Marcos, em Marcos 1 a 2, Marcos capítulo 1, versículo 2, do 8 até o 21. E aqui eu destaco algumas passagens só para que a gente entenda essa regressão. Por exemplo, eles não conseguem entender as parábolas, e eu dizendo aqui na perspectiva dos discípulos. Na sequência, eles questionam a capacidade de Jesus de resgatar, no capítulo 4, versículo 38 a 41. E aí o desconcerto sobre Jesus ter poder sobre o mar. E aí o clímax disso tudo, dessa primeira sessão, está na segunda multiplicação dos pães, onde Jesus acaba de multiplicar pão pela segunda vez, eles entram dentro do barco e eles questionam um ao outro. O que nós vamos comer? Ou seja, os discípulos não tinham compreendido que ele estava diante do pão da vida, e o pão da vida multiplicou o pão para os judeus e para os gentios. Os discípulos nitidamente mostra que eles não entendiam quem era Cristo. E aí, no segundo bloco do capítulo 8, verso 21 até o 10:52, a gente tem nessa sessão, por diversas vezes eles não entenderam, e aí aparece várias vezes o termo filho do homem, o filho do homem como alguém sofredor. E aí, diante das afirmações de Cristo, a gente percebe no versículo 8:32, por exemplo, Pedro não entendendo do que se tratava o Cristo ir para Jerusalém e morrer. Tanto é que ele tenta impedir. E aí você percebe isso, e aí o clímax dessa sessão está na perícope de Marcos 10, 32 a 45, onde Jesus acaba de relatar todo um coração, ele acaba de relatar que eu estou indo a Jerusalém para sofrer, e ele conta com detalhe. E eu olho para esse texto como um desabafo entre amigos. Eu estou indo para Jerusalém para sofrer e morrer por vocês. E eles, na sequência, eles viram para Jesus e falam assim, eu peço que o Senhor nos faça um favor. Ali deixa muito claro que eles têm uma interpretação nacionalista do Messias. Eles olham para esse trecho e falam assim, eu olho para esse trecho e olho para os discípulos mostrando que eles não compreendiam do que se tratava o ministério e a missão deles enquanto discípulos. E aí o último trecho, e aí a gente vê a regressão desses discípulos em relação à missão e à morte, quando você olha para ele no sono dele profundo, no Getsemane, a fuga precipitada, depois do capítulo 14, no versículo 50 e 52, no momento que Jesus é preso, e por fim a gente vê no inverso Judas traindo Cristo e Pedro negando. E é interessante que o Sênior destaca algo que eu já reli várias vezes, as únicas pessoas que não abandonam a Cristo nesse momento, e aí a gente fica a reflexão, nós, que acha que mulher só pode dar aula em escola para criança, em escola dominical, mas são as mulheres que encontram dificuldade em buscar os discípulos que todos eles haviam sumido. Tamanha a regressão desses discípulos no processo de compreensão do que era o discipulado de Jesus, o que era caminhar com Cristo. E aí ele segue dizendo que a resposta, que além dos discípulos, e o Jader disse, o primeiro a declarar e professar Jesus é um gentil. Então perceba que existe um contraste entre essa caminhada e a todo momento o Senhor está fazendo a gente refletir, e eu convido você a lerem um texto, porque foi muito proveitoso para a compreensão do texto de Marcos. E eu sigo falando, e aí eu quero fazer uma afirmação a respeito
Pode passar, Miguel. Pode passar 2, que eu acabei passando o slide para você de forma errada. Isso. Uma afirmação fundamental que Marcos entende para que eles entendam qual que é a centralidade. Aí o autor chama atenção para isso, para que a gente entenda que a autoridade, o estilo e o alcance da missão da igreja são determinados pela morte e ressurreição de Jesus para toda a humanidade. Perdão, eu me confundi aqui. Era o anterior mesmo. Desculpa, gente. Pode voltar, Miguel. E aí ele chama atenção, seguindo para o texto de Jesus como revelação de Deus. A característica da teologia de Marcos é pontuada pelo autor e é o caráter misterioso de Jesus. Então, aí eu consegui fazer uma ponte com aquilo que a gente leu do Rudolf Otto a respeito do luminoso. Ele faz questão de mostrar esse Jesus iniciado pelo seu batismo como Filho de Deus. Marcos faz questão também de pontuar na transfiguração esse caráter de Deus, ele sendo uma parábola do Filho de Deus. E aí ele segue mostrando também sobre curas, exorcismos, dentro do ministério e o seu domínio sobre a natureza. O que fica muito claro para a gente é essa característica de Jesus como essa qualidade misteriosa e essas reações teofânicas, mostrando Jesus como a encarnação de Deus. E ele faz questão de mostrar isso. E aí, de certa forma, ele faz um paralelo com a cristologia cósmica da literatura paulina e deuteropaulina, onde Jesus é revelado em Marcos como Jesus transcendente, cujas palavras e ações desvendam o poder salvador do Deus de Israel. E aí, pode passar, por favor? E aí ele vai mostrando, ponto a ponto, sobre essa importância dessa afirmação fundamental. Ele mostra dentro da teologia do Novo Testamento inteiro, sobre o cerne da missão da igreja, que está na morte e ressurreição, e já foi observado pelo Jado. Então, ele passa a ser não repetitivo, mas para ele é central que a gente compreenda qual que é a centralidade do Novo Testamento e tudo que é dito. E aí, pode passar mais um, Miguel? E aí ele mostra que é essa implicação da missão, partilhar do seu poder. E aí é muito lindo, porque ele faz uma citação desse Don Hall, não sei como se pronuncia, sobre a perspectiva do que é viver Cristo, do que é a missão e o que ele entende como central para que os seus leitores, seus primeiros leitores, e nós, como segundo, terceiro leitor, compreendam o que é central. E aí ele faz uma citação a partir do verso de Marcos 10. Partilhar do seu poder não é possuir prestígio e desempenhar o papel de senhor sobre outros, mas sim é praticar o serviço de autoesvaziamento, o qual se torna a fonte de libertação para muitos. E aí a gente olha para a citação e entende do que Cristo estava falando dentro do texto de Marcos 10, 32 a 45. Enquanto os discípulos entendiam o poder de uma forma, Jesus está dizendo, não, o poder que eu quero trazer a vocês é o poder do serviço. Se vocês quiserem se destacar diante dos outros, que seja o servo de todos. E é muito lindo que a progressão do texto, na sequência, Jesus entra na cidade e a primeira coisa que ele faz é servir um cego que não tinha identidade alguma, um morador de rua, traduzindo para os dias de hoje, e ele serve perguntando para esse homem cego, o que queres que eu te faça? Então ele, de uma forma encarnacional, ele vai explicando e vivendo isso para os discípulos. E como eu disse anteriormente, os discípulos não compreendem a questão da centralidade. E eu concluo, próximo slide. E eu quero ler o texto para que a gente entenda.
Marcos convida a igreja a dedicar-se à poderosa missão redentora de Jesus. Missão que abraça judeus e gentios. Esta missão, porém, será autêntica só quando a comunidade for transformada por um Jesus servo e por sua cruz. O Sênior, ele encerra dessa forma, mostrando novamente a centralidade da missão. A missão só se faz presente na comunidade, tanto para judeus quanto para gentios, se essa comunidade entender quem Jesus é e qual o seu papel. Jesus é um servo que sofreu. E aí eu encerro o que o Sênior fala, e não diz mais o Sênior, mas sim o Guilherme. Eu, na leitura do texto, e aí eu estou falando de uma experiência pessoal, me trouxe inúmeras reflexões, e aí eu peço, se eu tiver errado em algumas delas, que o Lucas me corrija, por favor. Você percebe que Marcos, dentro da sua teologia da missão, ele escreve ou não para pessoas que estão vivendo após a destruição do templo, mas que vive, de certa forma, alguma perseguição. E que havia também uma desistência de alguns discípulos que abraçaram a fé cristã. E aí você percebe que Marcos está retratando e falando para esses homens e mulheres que estão passando por um momento crítico e mostra naqueles que caminharam com Cristo que eles não compreendiam a missão diante de tanto sofrimento e toda a dor que significava Jerusalém. Mas no fim de tudo, e aí a gente percebe que Marcos encerra no capítulo 16 com uma afirmação incrível. Jesus retornando aos seus discípulos e chamando eles, mesmo tamanha a falha, tamanha a falta de compreensão de quem Jesus era e qual que era a missão deles, chamando eles para discipular, chamando eles para fazer aquilo que eles foram chamados, a morrer, a compreender que essa comunidade precisa ser transformada pelo Jesus servo e servir a comunidade, e também morrer no sentido de abandonar toda a sua vida e viver para Cristo. E aí o que mais me fez refletir é olhar para a igreja atual e não conseguir ver nela, e o seu insucesso está muito nisso. Mas esse mesmo insucesso é combatido com o capítulo 16 de Marcos, olhando para nós, seminaristas, falando assim, mesmo vocês falhando enquanto igreja, eu chamo vocês para novamente se arrepender, morrer e servir ao mundo de alguma forma. Eu agradeço esse momento, vocês cederem o ouvido, e é isso, a nossa apresentação. Obrigado. Muito bom, pessoal. Muito bom, né? Quando a gente começa a entrar nos evangelhos, né, como foi até colocado aí de início por acho que o primeiro rapaz, né, que apresentou ali, falou, olha, primeiro a gente começa falando de como se fosse uma teologia da missão quase que genérica, né? Por mais que a gente tenha olhado de algumas maneiras, né, os escritos de Paulo e tal, aquela coisa, né, que é meio repetitiva, né? Então, não, a questão da graça, questão fundamental da perspectiva escatológica da igreja, uma série de questões que são caras, né? A chamada teologia da cruz, né, de Paulo, que o cristão vai sofrer, né? O cristão é chamado para sofrer nesse período da história tal, até que se cumpra a nossa perspectiva escatológica. E aí, para nós, como foi muito bem colocado agora no final, né, na conclusão, parece que falta esse subsídio, né? E aí o Sênior entra com essa questão, por exemplo, do Evangelho. Como Marcos, né, ele não é somente um aspecto descritivo, um narrativo, uma apresentação aleatória, né, da história de Jesus. Muito pelo contrário, ele vem para fundamentar, diante de uma igreja, né, perdida, como foi colocado aí, uma igreja sem referência, muito provavelmente muito próxima, ou a perseguição que vai acontecer, né, e culminar na destruição do templo, ou logo após a destruição do templo, né? Então, essa perda dessa referência, né? E aí traz esse exemplo de Jesus
como servo, como sofredor, esse Jesus que expande a missão da igreja aos gentios, né? A gente lendo Marcos, fica bem esquisito, né? O capítulo 4, a questão como vocês colocaram da tempestade e depois do endemoniado Gesareno, né? Parece que fica tudo meio que inútil, né? Fala, olha, Jesus do nada toma a decisão de ir para outra margem, e aí tem uma tempestade, todo mundo, e aí, Jesus, você vai continuar dormindo até a gente morrer e tal, né? Como que vai resolver isso daí? Tem aquelas imagens, né, do exorcismo, da tempestade, que com certeza o Cá já trabalhou esse texto com vocês, né? E depois ele aparece do outro lado, cura o endemoniado Gesareno, e quando ele pede para seguir, ele fala, não vai seguir não, legal, tal, mata um monte de porco, não, pessoal, pelo amor de Deus, vai embora daqui. Jesus retorna para o barco, volta para outra margem. Quando ele está na outra margem, tem o Jairão lá esperando ele, né, desesperado e tal. Então, pô, porque parece que Jesus meio que tá meio fora do tom, né? Eu falo, pô, era muito mais fácil, ele já estava ali, ele ter curado primeiro a filha de Jairo, né, ter curado a mulher lá do fluxo de sangue, depois ele podia dar uma atenção melhor lá, né, pro endemoniado Gesareno, mas não, né, como ele bem colocou, né, no texto de Sênior, os meninos bem apresentaram aí, são aberturas que o evangelista está colocando, para que você possa entender, olha, foi colocada a questão até da imagem, né, do conflito da multidão com Jesus, enquanto o endemoniado Gesareno se prostra, né, Jairo também se prostra a Jesus. Essas questões, como ele já vai mostrando essa identidade missionária de Jesus, né? Como o ministério de Jesus não vai ser simplesmente aos judeus. Porque você pode muito bem, né, por exemplo, você recebe um panfleto, né? Você pode pegar aquele negócio, amassar, jogar fora e ninguém nunca mais ter acesso àquilo, mas não. Os judeus, por mais que eles rejeitem a figura do Jesus messiânico, eles não limitam. Eles não conseguem limitá-la. Por quê? Jesus ressuscita, né? E a partir do momento que Jesus ressuscita, não tem como segurar, né? Não tem como eles esconderem. Eles tentam, até Mateus vai levantar nessa trama, né? Fala assim, olha, eles tentam contar uma historinha que roubaram o corpo de Jesus, né? Mas roubaram e colocaram um robô dentro, né? Porque esse corpo anda, ele fala, ele atravessa a parede, ele cura, né? Ele faz um churrasquinho de peixe na praia. Então, é uma coisa maluca, né? E aí não tem mais como segurar. Então, a essência, né? Desde o início de Marcos, e ele começa com Marcos, obviamente, porque Marcos é fundamental, né, para o desenvolvimento tanto de Mateus quanto de Lucas, mas esse texto que ele vem como um texto não só de referência, mas um texto de esperança, um texto de convocação, um texto de compromisso, né? E como foi colocado também, né? Não quero ser repetitivo, né? Mas apesar de nós, assim como, né, os discípulos não entendiam, é um texto que nos convida a participar, né, da caminhada, nos convida a sermos parte daquilo que Jesus está fazendo. Então, por isso que é um texto essencialmente missionário. Você não precisa entender tudo, né? Como aquele centurião declara, né? Verdadeiramente ser o Filho de Deus. Ele não está desde o início do Evangelho. Ele não está no barco com Jesus, ele não viu Jesus acalmando a tempestade, ele não viu Jesus libertando o endemoniado Gesareno, ele não viu a cura do servo do centurião com uma palavra, ele não viu um monte de coisa, né? Mas quando ele está diante de Jesus, ele declara, esse verdadeiramente é o Filho de Deus, né? Um gentil que não participou em nenhum momento da caminhada, ele entende quem Jesus é. E aí, eu e você, né, que já sabemos desde lá do início, como que a gente se dá, como que a gente se dispõe a essa caminhada? A caminhada de Jesus, como vocês colocaram, é esse compromisso, né? Essa perspectiva. E aí, gente, uma coisa que a gente não deve e não pode fazer, que foi bem colocado no início do trabalho, e que o Sênior chama atenção para isso, essa perspectiva desse empobrecimento do Evangelho. Em que sentido, né? Não, o Evangelho é missão, lá Mateus capítulo 28, né? Dallas Willard, lá, a grande omissão, né? Aquela capa criativa lá, que o cara tira o C, né? Fica a grande omissão e tal.
Então, o evangelho não é essencialmente missionário quando Jesus convoca a missão. Ele é essencialmente missionário desde a sua origem, na concepção do texto. A partir da dificuldade da igreja, né, Marcos, seja ele a figura histórica de João Marcos, ou o organizador do texto, né, ele tem essa dimensão, olha, nós estamos com um problema sério, o que está acontecendo? A galera está perdida, os cristãos estão sendo perseguidos, a galera está pipocando, né, está abrindo mão da missão. Por quê? Porque não consegue entender essa dimensão do sofrimento, essa dimensão das dificuldades que são inerentes da caminhada cristã. Até eu estava dando aula em Atos, né, agora, alguns acusam, né, a teologia de Atos de ser uma teologia triunfalista, né, ou triunfante, que a igreja, né, vai conseguir vencer todas as suas dificuldades nesse período, né, mas não vai. Né? Claramente, dentro das perspectivas de Atos, a gente vê que não é isso. Né? Existe também a teologia da cruz, ou seja, existe essa dimensão do sofrimento. O que Marcos está mostrando? Se Jesus sofreu, né? Se ele esteve disposto, desde o início, você sabendo que esse cara é o evangelho do Filho de Deus, né? Você sabendo que esse cara é o Filho de Deus, e ele nasce numa manjedoura, né? Tá certo que Marcos não trata esses pontos, né? Mas as dificuldades que ele passa, a humilhação, o sofrimento, né? Todas essas questões políticas que ele sofre, até os discípulos tentando impedir a sua morte, né? E mesmo assim, ele vai até o final, uma morte humilhante, uma morte de cruz, para finalmente alguém abrir a boca, né? No cenário terreno, né? Um ser humano chegar e falar, putz, agora caiu a minha ficha, né? Ou seja, no ápice do sofrimento, Jesus se revela. Então, isso acho muito relevante para nós hoje, porque, de alguma maneira, nós, e aí quando eu digo nós, né, não digo só a igreja presbiteriana, né, mas nós como reformados, cristãos e tal, a condição que, de certa forma, a igreja alcançou hoje, nós estamos do lado do governo, né? Nós estamos ali de uma maneira extremamente bem colocada, ou seja, perseguição real, né? Talvez a gente sofra alguns tipos de preconceito, né? Se você for um acadêmico, de repente, se você chegar em algum tipo de ambiente profissional, falar que é cristão, talvez você seja ridicularizado e tal, mas não existe uma perseguição que talvez lhe tire a vida, né? Que separe você e sua esposa, você seja levado para uma cadeia, sem direito a nenhum tipo de julgamento, coisa parecida, igualmente aí a sua família, né? Vocês sejam separados pela sua fé. Isso não vai acontecer, ou pelo menos a perspectiva não é que aconteça em curto, médio prazo, né? Então, nós que somos chamados, ou que temos, de alguma maneira, uma condição extremamente confortável, fica a pergunta, será que nós realmente entendemos a missão do Senhor? Será que a gente está realmente disposto a viver aquilo que Cristo nos chamou a fazer? Isso aí a gente não tem como responder de maneira simples, né? E nem estou querendo dizer, gente, que, nossa, quando a gente sofre, aí que é bom, né? Não. Mas, sem dúvida nenhuma, né, o Evangelho revela que a partir da perspectiva real de sofrimento, de abrir mão do nosso conforto, às vezes por um motivo que realmente nos traz dúvidas, questionamentos, é que a gente pode se encontrar, né? Que a gente pode enxergar Jesus de maneira real na nossa caminhada. Então, o Senhor, ele apresenta um Jesus que é servo, né? Um servo que termina na cruz, né? E nós, como líderes, que Jesus que a gente tem apresentado, né? Que Jesus que nós temos vivido. Será que é um Jesus muito mais institucional, muito mais pragmático? Um Jesus que funciona a partir, sei lá, da nossa competência intelectual? É óbvio que quando a gente está brigando, né, fazendo alguma coisa, é interessante, óbvio, que a gente tem uma comunicação saudável, né? Respeite as normas do português e tal, mas aquele irmãozinho
que muitas vezes não está preocupado com isso e tal, que tipo de Jesus que ele tem conhecido, né? Através da sua vida, através da nossa igreja, através do Evangelho. Que tipo de missão que esse Jesus tem nos convocado? A procurar sempre o melhor campo? A procurar sempre a igreja que paga melhor? A procurar sempre o lugar que a gente fica mais estável? Né? Ou seja, a nossa escolha, não pelo ministério, a nossa escolha por Jesus implica em abrir mão, né? Implica em uma série de questões de serviço ao próximo. Por quê? Porque Jesus fez isso, né? Não somente aos judeus, mas aos gentios também, né? Então, assistindo o jornal hoje, antes de vir para a sala aqui, né, saiu um dado de 2018 dizendo que o Brasil aumentou, né, as questões relativas à fome, né? E muito difícil. Algumas famílias ali sendo entrevistadas, a mãe falando, olha, a gente racha, às vezes tem um ovo, 2 ovos, né? Às vezes alguém dá uma gordurinha, não sei nem o que ela quis dizer com isso, né? Não sei se é uma linguiça, alguma coisa. Às vezes alguém dá uma gordurinha, a gente frita na farinha e é isso que a gente come, né? No Rio de Janeiro, capital, cidade grande, né? E aí as questões do norte, sul, as diferenças, né? Quanto isso realmente chega até nós, né? Essa dimensão absurda, né? Eu, sinceramente, fiquei até meio chocado, não sei nem se eu confio nesse número, mas deve ser provável, né? Eles colocam que 50% das crianças de 0 a 5 anos vivem nessas casas. 50% das crianças do Brasil de 0 a 5 anos vivem nessas casas que existe a dúvida da próxima refeição, né? Como que vai ser? Come hoje, não sabe se vai comer amanhã, né? Depende sempre de algum tipo de auxílio ou da venda de material reciclado, né? Literalmente, né? Garante o almoço sem saber se vai ter a janta. Realidades que talvez não estejam tão próximas da nossa igreja, mas talvez estejam. E que tipo de Jesus que a gente tem apresentado, né? Esse Jesus também é dessas pessoas, né? É o Jesus que vai estar com elas, independente dessa situação. É o Jesus que nos convida a partilhar, né, do nosso ouro, que o pessoal está chamando de arroz agora, né? O litro de óleo é R$ 7,50, R$ 8,00. Essas questões que talvez, lógico, chegam também a nós, né? Mas, literalmente, talvez seja extremamente limitante para outras pessoas. Então, esse Jesus, esse aspecto missional do Evangelho é extremamente importante. Vocês viram que ele já faz algumas notas, né? Falou, por exemplo, Marcos associa Jesus às mulheres, aos pecadores, aos leprosos e tal, não da mesma forma como Lucas. Lucas ele vai ter uma ênfase muito forte em relação a isso, e eu creio que alguém vai apresentar Lucas, né? Mas essa dimensão do servo, né? O Jesus que serve, isso é muito importante para nós, porque isso é fundamental para a missão. Porque às vezes a gente apresenta um Jesus moralista, né? A gente apresenta um Jesus que vai ajeitar a vida das pessoas, né? A gente apresenta um Jesus que fala assim, olha, você está todo torto aí, quando Jesus entrar na sua vida, aí você vai saber, né? O que é alegria, o que é felicidade, o que é coisa boa e tal. Nem sempre é assim, né? Às vezes Jesus vai entrar na tua vida e só vai trazer problemas que talvez você nem tinha, problemas que você não queria ter, mas que ele garante que vai estar com você, né? E é por isso que existe essa perspectiva, essa esperança escatológica. Por quê? Não vale a pena investir na nossa era, né? É isso que a gente ainda não entendeu. Não vale a pena ficar se segurando nas nossas seguranças, né? O Tim Keller, quando ele veio no Mackenzie, ele utilizou uma ilustração muito legal, né? De um casal de passarinhos, né? Que eles vão pulando de árvore em árvore, e aí o lenhador vai cortando a árvore, né? Ele vai para uma outra árvore, o lenhador derruba outra árvore, ele vai para uma outra árvore, derruba outra, até que não tem mais nenhuma árvore, e aí eles têm que fazer um ninho deles na montanha, né? E aí quando eles chegam no topo da montanha, é a casa do lenhador, né? Então ele fala que muitas vezes o Senhor, ele atua assim. A gente vai tentando fazer os nossos ninhos
na nossa segurança financeira, né, na nossa segurança da saúde, na nossa carreira ministerial, na nossa carreira acadêmica, na nossa carreira, sei lá, no nosso status pessoal, né? A gente vai tentando construir as nossas árvores e o lenhador vai tirando uma de cada vez, né, com paciência, até que não sobre nada e que a gente tenha que se refugiar nele, né? Então, tem uma frase também do Samuel Kalamaleson, né, pastor indiano, líder, né, cristão indiano, e ele fala uma coisa que me marcou muito quando eu ouvi a primeira vez. Ele fala: olha, você só possui aquilo que você consegue doar. Aquilo que você não doa possui você. Então, quanto mais a gente tenta acumular, quanto mais a gente tenta se segurar, né, quanto mais a gente tenta manter algum tipo de conforto, menos a gente acha que depende de Deus, né? Essa é a grande realidade. Então, esse Jesus missionário, esse Jesus servo, esse Jesus que se entrega não somente aos judeus, mas aos gentios, que serve, esse é o padrão que Marcos está convidando a igreja, uma igreja em perseguição, uma igreja em dificuldade, né? Uma igreja que não entende porque sofre, a assumir esse papel de não é vergonha, né? Pelo contrário, você se associa a Jesus a partir também das suas dificuldades, da sua limitação, do seu sofrimento. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tanto para o grupo, quanto a essa relação do Evangelho? Alguém quer participar? Falar alguma questão, falar alguma coisa? Então, agradeço ao grupo aí, né? Parece que depois já tá disponível. Abel? Só ficou dourado ali, Misael dá um joinha. Então, agradeço. Alguém quer falar? Desculpa. Eu cheguei 10 minutos atrasado, reverendo. Ah, beleza, eu já vou fazer. Pode ficar tranquilo que eu já faço aqui a restauração aqui da chamada. E eu então, havia perguntado se poderia perguntar. Pode perguntar. Lendo o texto do Sênior, sim. Eu lembrei de um outro texto que eu li, que é do Bosch, que ele cita dentro do Evangelho de Mateus que todas as vezes que é usado a palavra rabi ou mestre, tudo que gira em torno, o Bosch ele vai dizer que isso não se tratava de uma reverência, mas só se chamava de rabi aqueles que achavam que poderiam chegar ao nível desse mestre. Então, não é uma reverência ali tratada, de fato. Ali é olhando para Jesus como uma pessoa que ele poderia assumir o lugar. Eu posso chegar ao nível desse mestre. É mais um Talmud, né? Sim. E eu não consegui encontrar aparato no livro, no capítulo de Marcos, se isso acontece também na teologia marcana, se isso é uma realidade. Porque se isso acontecer, tem alguns textos que eu estou perguntando que eu preciso rever algumas interpretações minhas. Você sabe me dizer? Olha, eu teria que dar uma olhada mais, vamos colocar assim, um pouquinho mais cuidadosa, se o Marcos usa esse termo de rabi. Eu creio que não. Se eu abrir, acho que de repente o Logos aqui, alguma coisa... Isso que eu vi é quando Jesus cura o cego logo após a 10:52, se não me engano, ou 51. E qual que é esse uso? Aqui em Marcos 14, parece que tem também, né? Uhum. Aproximando desse rabi. Deixa eu ver se tem mais em Marcos. Teria que fazer esse estudo de termos, assim. Eu creio que em Mateus ele tem uma outra função, mas pelo menos em Marcos, o único que apareceu para mim foi Marcos 14, 45. Deixa eu ver aqui já. (14, 45).
Aqui na tradução da Ara está como mestre, né? E só que no original ele faz a nota aqui que entra como rabi. Então, aqui eu não sei, porque é justamente no momento da traição de Judas aqui, né? Então, pelo menos no único termo que ele, pelo menos que o Logos trouxe aqui, que ele utiliza rabi, no original é na tradução de Judas, justamente antes de beijá-lo, né? Então, ele chama mestre e aí beija para marcá-lo como a referência ali, né, do grupo. Então, eu não sei, eu creio que não tem talvez não tenha essa dimensão, aqui pelo menos não tem toda essa relação de carga. Talvez no uso do termo, se fizer um estudo mais aprofundado, sim, né? Mas aqui acho que é só um aspecto distintivo para os soldados saberem quem era Jesus, né? Então, não sei como pode ser tratado em relação a Mateus. Depois, se você passar, ou quando na apresentação de Mateus, né, que, se eu não me engano, é a próxima. Deixa eu ver aqui. Atos. Isso. Então, na apresentação de Mateus, que é a próxima, de repente, se você trouxer essa pesquisada. Mas eu acho difícil ter essa mesma relação em termos de ênfase. Vocês vão ver que a forma que Mateus trabalha, até os termos, né? Filho de Davi, filho do homem, são bem distintas de Marcos. Mas vou dar uma pesquisada. Obrigado. Eu trago Imagina. E o Bosch ele vai trazer várias questões interessantes, né, em relação à missiologia de Mateus. Eu quero ver com o sênior aí como que o pessoal vai trabalhar na aula que vem. Beleza, galera? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Não? Então, só vou perguntar aqui. O Anderson. Oi, reverendo. Eu tenho trabalhado esses tempos, estou numa Sim. rotina bem complicada, mas eu estou ouvindo a aula, tá? Eu vi que você estava aí, mas obrigado, Anderson. Só para refazer, que é chamado Cleverson. Tô aqui. Cleverson que chegou também. O Neto está aí? Que agora a gente está com duas telas, né? Então, o Neto acho que não chegou. O Hudson está aí, né? Hudson também não. Josemar. Presente. Beleza, Josemar. E os dois Lucas. Os meus xarás não vieram. Então, são esses os nomes. Né? O Luiz estava aqui anotado, mas eu já vi ele falando ali no chat. Então, já tinha tirado aqui, beleza? Então, gente, até semana que vem. Uma boa semana para vocês. Obrigado aí pelos meninos que apresentaram. Fiquem em paz aí, se vocês precisarem. Estamos à disposição. Deus abençoe muito. Até mais, galera. Valeu, professor. Obrigado.